Gente, é muita alegria, mas é muita alegria falar desse livro. Vocês precisam assistir esse vídeo até o final para compreender a alegria que eu estou sentindo, a emoção por poder conversar com vocês sobre esse livro espetacular, esse livro maravilhoso que merece mais muitos elogios. Excepcional. A gente fica até sem palavras. Olá, galera! Hoje eu vim falar para vocês a respeito de um livro espetacular. Trata-se de A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. Mas eu não estou falando de apenas uma edição desse livro, uma edição diferente, mas estou falando da edição. Esse livro aqui só encontro uma palavra para explicá-lo: perfeição. Aqui você não tem apenas um livro, você tem uma obra de arte. E assim, para falar desse livro, minha gente, olha o que eu estou sentindo. Embora eu tenha usado o termo perfeição, eu diria que, e obra de arte, eu diria que eu tô meio que sem palavras para realmente dizer o que esse livro significa. Eu penso que para mencionar todas as qualidades dessa obra, nós teríamos que reinventar o português, renová-lo e criar palavras novas, porque fantástico, fabuloso. É um livro assim que me deixou realmente impressionado. E como é que eu disse, não é um livro apenas, é verdadeiramente uma obra de arte. O livro, ele olha, gente, olha só a emoção e a alegria do fulano. E ao mesmo tempo que eu estou emocionado, também há aquela insegurança. Porque diante de algo assim perfeito, você vai falando e vai vendo. Pô, tô falando isso, tô explicando, tô querendo demonstrar as qualidades do livro, mas ainda não é isso. Tá faltando a palavra adequada. É uma sensação assim de alegria por ter lido, por ter em mãos essa obra, mas também aquela sensação de insatisfação por não conseguir realmente passar tudo aquilo que esse livro me causou e que eu tenho certeza de que esse livro também vai causar em vocês. Então a gente vai assim, de uma maneira muito humilde, muito singela, expressar as qualidades características dessa obra. A primeira coisa, A Menina do Narizinho Arrebitado é um livro que originalmente foi escrito lá em 1920. Deixa eu colocar aqui para a gente conversar melhor, aí depois eu mostro de novo o livro, alguns detalhes. Então, esse livro foi publicado em 1920. Quem acompanha o canal já deve ter visto as minhas 3 resenhas de Reinações de Narizinho, um livro publicado em 1931. E quem acompanha já sabe, quem não acompanha vai saber agora. Reinações de Narizinho, esse livro publicado em 1931, ele é a junção de vários livros de Monteiro Lobato. Um deles é A Menina do Narizinho Arrebitado, que foi escrito em 1920. Depois Monteiro Lobato foi criando outras aventuras com a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo, e em 1931 ele resolveu fazer essa junção. E aqui, A Menina do Narizinho Arrebitado seria a primeira parte de Reinações de Narizinho. E ao ler esse livro, eu descobri que eu tinha uma ideia um pouquinho equivocada de A Menina do Narizinho Arrebitado. Eu sabia que Monteiro Lobato ele tinha juntado todos esses livros, mas eu imaginei que ao juntá-los, evidentemente ele tinha que fazer algumas adaptações, mas eu imaginei que eram adaptações de ajuste, ou seja, adaptações de continuidade, tipo, A Menina do Narizinho Arrebitado termina assim, então eu tenho que unir com a próxima história, então eu vou fazer uma mudançazinha no final para ir juntando um com o outro. Mas, ao ler esse livro, eu descobri que
essas adaptaçõezinhas que ele fez para unir os livros não foi apenas de ajustes, mas ele também mudou muito alguns detalhes do livro. Mudou muito alguns detalhes do livro? Acho que essa frase não foi muito bem construída. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É como eu disse, a nossa linguagem é muito limitada para mencionar determinadas coisas. E esse livro aqui me confirmou isso. Como a nossa linguagem ela é limitada. Existem coisas que não cabem nas palavras e isso é verídico. É verdade. Então, aqui nós temos uma história que tem assim detalhes grandiosos que você não encontra em Reinações de Narizinho. Não é um simples mudar de palavras, mas existem cenas que assim, eu fico pensando, por que Monteiro Lobato retirou essas cenas? Cenas de baile, cenas de lutas. E assim, ele descreve de uma maneira tão viva, mas tão viva, que você visualiza. O Monteiro Lobato ele tinha assim uma linguagem muito sensorial. Então ele vai descrevendo o baile com os insetos, os peixes dançando, as luzes, os efeitos especiais. Eu acho que se alguém fizesse um filme e pegasse e usasse a nossa tecnologia para reproduzir o baile aqui descrito, nossa, sucesso na certa. E eu não entendo como que essa história não virou um filme assim com essas adaptações, um filme. Minissérie teve, mas as minisséries aí, as adaptações, infelizmente não falaram do livro A Menina do Narizinho Arrebitado. Já pegaram Reinações de Narizinho, que é um livro que eu diria ajustado. Ajustado também não é a palavra adequada, é um livro modificado, porque A Menina do Narizinho Arrebitado é muito, muito melhor. E olha que aqui a Emília não fala. Na primeira parte de Reinações de Narizinho, nós temos aquela parte da pílula falante, que estaria dentro do contexto dessa história, mas aqui ainda não tem. A Emília aqui, ela se mexe, mas ela ainda não fala e não aparece falando. Mas mesmo assim, o livro ele é grandioso. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Só vão entender se comprar essa obra. E olha, pelo que eu fiquei sabendo, só foram publicados 500 exemplares desse livro. É muito pouco, gente. 500 parece muito, mas não é nada. O meu é o livro número 79. Inclusive, ó, tem uma marquinha. Deixa eu aqui, ó. Falando que é o livro 79. Ou seja, tiveram 500. E se você não tem esse livro, olha, corra atrás. Porque se acabar, eu não sei se vai ser republicado. Mas também eu digo, seria lamentável que não republicasse essa obra. Detalhes que eu esqueci de dizer, ou melhor, não esqueci, eu deixei para falar depois. O livro está assim. É um livro duplo. Então aqui nós temos A Menina do Narizinho Arrebitado, com essa capa atual. E virando de cabeça para baixo, nós temos A Menina do Narizinho Arrebitado com a capa antiga, a capa original de 1920. Então, nesse sentido, a obra ela faz um diálogo perfeito entre o passado, lá em 1920, e os tempos de hoje. E o mais interessante nesse diálogo, ai gente, é muita coisa boa para falar. É o seguinte, olha, aqui nós temos a capa com a edição, com as ilustrações novas. O livro ele é todo ilustrado, tem diversas ilustrações, então tudo isso é atual. Porém, o texto dessa parte aqui, que tem essa capa atual, é o texto original de 1920. Então, é uma brincadeira isso. Por que é uma brincadeira? Porque aí quando você vira na capa antiga, você tem a capa antiga, você vai ter as ilustrações lá de 1920, porém, o texto aqui
é um texto com a reforma ortográfica. Então, aqui é o texto de 1920. O texto de 1920, por exemplo, tem a palavra ela com 2 L's. Tem todo um português antigo que não é utilizado. Amarelos também está com 2 L's. Majestade com G. Ansioso, que é com S e hoje todo mundo escreve com C. Antigamente se escrevia com C. Ou seja, as pessoas de hoje estão escrevendo da maneira antiga. Diga-se de passagem. Então aqui nós temos toda o português antigo. Então é como se chegasse. Olha, ilustradores, vocês estão com o texto antigo. Vocês vão colocar desenhos novos. Então surge aí o diálogo. Texto antigo, ilustrações novas. Diálogos entre o presente e o passado. Aí você vira ilustrações antigas. Porém, o texto já reformado. Novamente o diálogo. Ilustrações antigas dialogando com um texto atualizado. É como se falasse, Voltolino, que é o ilustrador lá de 1920, você vai ilustrar o texto da menina do narizinho arrebitado com a nova ortografia. Então essa sensação, esse diálogo também é uma experiência indescritível. Eu li essa obra, sabe quantas vezes? Nem eu sei. Por quê? Eu lia, aí depois lia, aí relia e fui virando o livro de cabeça para baixo. Eu acho que esse livro, assim, ele não tem nem ideia de quantas voltas ele deu. E cada vez que eu lia esse livro, eu ia olhando atentamente as figuras. E eu fiz algo diferente, porque a experiência foi tão encantadora que eu ficava olhando o nome dos ilustradores. Cada figura tem o nome aqui dos ilustradores. E eu fui lendo e saboreando. Além disso, nas releituras, olha, vocês não vão acreditar, mas eu relia o autógrafo da editora, que é a Mônica Martins. Ela é responsável por esse trabalho lindo. Eu ia lendo o nome dos ilustradores. Parece que é mentira? Não, eu lia. Eu li o nome dos ilustradores. Agostinho Ornelas, André Flauzino, Angela Carneiro. Eu ia lendo as letras miúdas. Eu ia lendo essa parte aqui que tem a parte técnica do livro. Citações. O livro também tem a vida dos ilustradores. Tem uma biografia poética de Monteiro Lobato. Gente, eu li, eu saboreei esse livro. Porque ele é fabuloso. Eu ficava lendo, relendo, olhando cada detalhe e eu não me canso de admirar. Até assim, quem patrocinou Pátria Amada do Brasil, Governo Federal, Ministério do Turismo, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui lendo e... sabe, eu posso me dizer que eu me sinto privilegiado de ter essa obra perfeita nas minhas mãos. É isso. Eu sou privilegiado. E quem pegou esse livro também é um privilegiado. É uma edição comemorativa dos 100 anos da menina do narizinho arrebitado. E a gente conhece um pouco mais a respeito de Monteiro Lobato. A gente chega também de algumas conclusões de como que, infelizmente, esse homem ele é injustiçado. É muito triste ver isso. As pessoas não entenderam o contexto e algumas acusações que falam que ele não questionou a época dele. Ele questionou sim a época dele, é que as pessoas elas não conhecem os costumes daquele tempo e aí ele faz umas críticas sutis. Monteiro Lobato, eu diria que ele é uma pessoa irônica. Ele não diz assim a coisa muito claramente, ele vai através da ironia criticando. Só um detalhe aqui. Dona Benta, a vovó, não tem nome, não aparece o nome Dona Benta, mas aparece o nome da tia Anastácia. Tia Anastácia tem o nome mencionado, temos o nome da Narizinho, evidentemente, a Lúcia.
o da Emília e os demais personagens. E justamente a Dona Benta, numa época em que dizia-se que o racismo era muito grande, ele deixou de mencionar o nome da Senhora Branca e deu um destaque à personagem negra. E ninguém percebe esse detalhe. Não era comum uma coisa dessa. Era muito comum naquele tempo os negros não terem os seus nomes mencionados, eles estarem como meros enfeites. E aqui o Monteiro Lobato dá uma projeção. E aí a gente entra em outros detalhes a respeito. Os livros de Monteiro Lobato, essa parte infantil, eles não podem ser lidos tipo, analisando um livro isoladamente. Você tem que ver todos, a junção de todos. Isso eu já cheguei à conclusão. Porque os personagens eles vão evoluindo. É tipo um Pinóquio. O Pinóquio nasce como um boneco de pau mal criado, e conforme ele vai amadurecendo, ele vira gente. Que seria assim, o coroamento dele, o amadurecimento. E aqui os personagens também eles vão amadurecendo. Quando você pega a saga do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília ela começa com uma boneca mal criada e ela vai amadurecendo. Eu penso assim, até o auge, só dando pequenos detalhes, está em Memórias de Emília, que ela faz uma reflexão da vida dela, embora algumas vezes ela pede o Visconde escrever, mas ela está refletindo a vida dela e ela vai tomando consciência. O texto final de Memórias de Emília, para quem leu, que ela fala sobre ela mesma, que ela dá uma definição, mostra esse amadurecimento, mas as pessoas vão pegando e não percebem isso, que o Monteiro Lobato estava construindo uma evolução de pensamento. E aqui a gente percebe também isso, a origem, a beleza e como a coisa vai evoluindo. E é triste, né, ver que as pessoas estão perdendo muito tempo julgando o Monteiro Lobato sem entender toda a história. Não se pega um homem e analisa por um trechinho de uma carta, por um trechinho de um livro, uma frasezinha. Você tem que ver tudo. Imagine se fosse me analisar por uma parte da minha vida, o que diriam do Fernando? Um menino que acreditava em Papai Noel? Apesar que eu acho que ainda acredito. Brincadeira! Mas assim, a gente, ao longo das nossas vidas, nós vamos amadurecendo, nós vamos sofrendo evoluções. Então a gente não pode ficar pegando a vida de uma pessoa, de qualquer ser humano, e só analisar por uma parte. Mas chega dessas reflexões e vamos voltar a esse livro. Eu tenho que parabenizar a Mônica Martins e os ilustradores por essa obra de arte. Como eu disse, isso não é um livro. É maravilhoso. Se você não tem, compre. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de compra. Espero que tenha sobrado exemplares para vocês, porque são apenas 500. E se não sobrar, vamos fazer campanha para que isso seja feito novamente. Pelo meu desejo, eu gostaria que esse livro estivesse nas mãos de todo brasileiro para ver o que é um livro perfeito. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Pirlim Pim Pim!